O Edson era um menino negro e pobre que ralou muito desde pequeno, mas ele deu a volta por cima e virou um grande craque. Não, a gente não está falando do Rei Pelé, a gente está falando de outro Edson, que também é um grande craque no futebol e do CBMGO. Em 15 segundos eu vou apitar o início desse bate-papo. Queria dizer que é uma grande satisfação estar recebendo hoje aqui o maior fã do meu estilo de jogar futebol. Verdade, desse modelo eu nunca vi. Chutar a bola ao mesmo tempo com os dois pés, aí é novidade. É novidade. Coronel, uma satisfação receber aqui. Tenente Coronel Edson Luiz Otim. Isso é uma lenda. Né? Eu fico agradecido por isso. Eu agradeço o convite do comando e agradeço imensamente assim, a oportunidade de estar aqui presente aqui. Coronel, foi difícil até chegar aqui, porque enquanto a gente passava no corredor, todo mundo abordava o senhor e teve até uma sessão de flexão, né? Bom, então, isso faz parte, né, do cotidiano, né, da gente estar sempre ativo. Abaixa acima, 1, abaixa acima, 2. Tem 50, ué? 50 agora. Né, e os meninos gostam. E eu agradeço muito pela amizade que a gente tem. Eu digo que, na verdade, quando eu fui perto de eu ir para a reserva, eu recebi um dos maiores manifestação de amizade e do povo gostar de você. Estava perto de eu ir para a reserva. Eu recebi uma missão. Chegou um pessoal da Receita Federal e chegou para ver se as viaturas que foram doadas pela Receita Federal estavam realmente sendo utilizadas pelo Corpo de Bombeiros. Então estava tendo um treinamento para o desfile, acho que era 7 de setembro, e me deram a missão de ir lá com uma senhora que também estava perto de aposentar, que é da Receita Federal. Certo. Então eu fui ali perto do Goiânia 2 e as tropas estavam todo no dispositivo. Então, e quem estava comandando lá então era o EM, que estava para fazer a última vistoria da tropa ali. E eles estavam à vontade. Eu fui passando com a senhora na frente dos pelotões, e de acordo que eu passava, os pelotões se manifestavam comigo. Todos. Eu me arrepiei naquele momento, porque foi uma demonstração de amizade que eu tive ali, sabe? Muito grande, perto de eu ir para a reserva. Então a senhora falou assim: moço, eu estou perto de ir para a reserva, de aposentar. Eu vejo que o senhor é muito querido aqui. Então foi uma manifestação, foi assim, perto de eu ir para a reserva, uma resposta natural graças a Deus. Né? Fico muito agradecido por isso. E a gente vai ver nos depoimentos que tem aqui, que realmente essa gratidão pelo senhor ela é visível. Mas, olha. Coronel Tim, o senhor é goiano mesmo? De nascimento? Goiano, natural de Itaúsu. Itaúsu. Como é que foi assim? A vida do senhor lá no início, então? Eu nasci, na verdade, só nasci em Itaúsu, mas vivi na roça, na casa de pessoas que eram parentes longe, primos, né, longe. Então eu cresci em Itaúsu, trabalhei na roça de peão, né, realmente fazendo o trabalho de roça mesmo, colhendo, não plantei, mas colher, limpando roça, pegava empreitadas, e isso foi até os 13 anos, 14 por aí, fazendo esse tipo de serviço na roça. Mesmo assim, eu voltava nas minhas férias para estar junto com meus primos. São pessoas que eu amo. Ali, né, entre Inhas e Itaúsu ali, na região dos Cabral lá. Então, onde eu vou ali com meu frango caipira, tá com meus primos lá. Então, eu sou apaixonado por eles e pelo local. Foi onde eu criei, tive a minha base familiar, como educação, como na simplicidade, trabalhando ali na roça de peão para as pessoas, pegava empreitada. E aí eu e um primo, na roça, naquela época, tinha o costume chamava-se troca de serviço. Como eu era peão dos meus primos lá, né, eu e um primo meu que era baseado na minha idade, 1 ano, 2 anos mais velho que eu, nós íamos para trabalhar para os outros na enxada, valendo o dia de um homem. Então eu criei nesse meio, fui até aos 13 anos por aí,
Mas depois eu fui para Goiás estudar na casa da minha madrinha também, que foi uma mãe para mim também, uma segunda mãe, que me criou, é Edith Paixão. É uma paixão, já rimou, né? É a paixão, mas é uma paixão minha que eu tenho aqui no meu peito aqui, que me deu aquele impulso para a vida. É falecida já, minha madrinha. Então aqui é uma paixão da minha que eu guardo aqui junto comigo. E aí o senhor veio para Goiânia? Aí eu vim nesse espaço aí, eu vim conhecer meu pai. Eu conheci meu pai aqui no Jardim América, próximo daqui da Praça Santa. Legal. Bem encostado aqui, né? Eu conheci meu pai aqui. Aí eu vim embora para Goiânia. E nesse local que nós estamos aqui, joguei muita bola aqui. Aqui era um campo, depois tornou-se um centro social urbano aqui nesse local que nós estamos. Você vê como é que é a vida aqui. Não, que é onde nós estamos aqui. O quartel aqui nesse lugar. Aqui era um campo de futebol terrão, depois passou a ser um centro social urbano. Então eu joguei muita bola aqui, nesse local. Você vê como que é a coincidência. E hoje a gente tá batendo uma bola. Batendo um papo, uma bolinha, trocando, né? Dando... Então é muita coincidência isso, né? E eu fico realmente... Ou não, né? Talvez não seja coincidência. De eu estar aqui nesse momento que hoje... talvez eu não entenda. Né? E por estar aqui hoje com o senhor aqui, Major, aí dando esse depoimento. O senhor trabalhou de jornaleiro uma época, não foi? Trabalhei de jornaleiro, sim. Fui jornaleiro na SA Folha de Goiás. Então ela foi... Eu fui jornaleiro por um ano e pouco, 2 anos. Naquela época, você ganhava seu salário mínimo para fazer a entrega de jornal. Então, foi uma época muito boa minha também, que eu morava aqui justamente na Praça Santa, já com meu pai. Foi o primeiro serviço que eu cheguei em Goiânia, arrumei através do futebol, também jogando bola, os caras, conheci os amigos, eu estudava aqui nesse colégio polivalente, que é aqui próximo daqui também, então era meu caminho isso aqui. E conheci o pessoal e eles me levaram para trabalhar na SA Folha de Goiás. E de lá eu já fui jogando bola também, os caras me pegaram menino ainda e levaram para foto mecânica. Quando a Folha de Goiás faliu, eu estava na foto mecânica, fazia montagem dessas fotos que saíam em jornal. Antigamente era rústico o processo, então a gente fazia a montagem das fotos, jornal, já estava fotolito, ganhava bem, mas era um menino novo no meio dos homens lá, assim, mas tudo então, é antes de ser bombeiro, o senhor já era BM5? Fazer comunicação? Então, eu fiz algumas matérias de esporte para o jornal Folha de Goiás. Eu trabalho na foto mecânica e jogava bola em umas, pro time da região que eu fui criado lá. E eu andei fazendo algumas matérias do time de lá, no jornal. Fiz matéria e eles publicavam para mim. Verdade também. E nessa época tem um companheiro do senhor que gravou um depoimento. Olha só, rapaz, mas isso vai ser o primeiro aí, pode soltar. Rapaz, onde vocês foram buscar isso? Muito bom poder estar aqui hoje para proferir algumas palavras para você, Otinho. Você sabe que você é da minha consideração. Para mim é muito suspeito falar de você, afinal de contas eu te conheço de longas datas. Antes mesmo da gente entrar na corporação, a gente já se conhecia, nós nos conhecemos lá no antigo jornal Folha de Goiás. Hoje é sede do Jornal Diário da Manhã. Ainda era na adolescência. Mas assim, sabe, assim, foi muito bom passar esse período todo aí, onde você trabalhava no bombeiro juntamente comigo. Você deixou um legado muito importante. Você é digno de toda a minha admiração, cara. Eu fico lembrando assim de fatos que aconteceram onde a gente estava junto. Teve um determinado momento, já agora no final da carreira, né, quase aposentando. E aí eu sei que eu estava substituindo Major Rezende, então Major Rezende, no subcomando do 1º Batalhão. Eu estava lá na sala, e na sala do Rezende, ele gostava de colocar assim, uns carrinhos de bombeiro para enfeitar a mesa. Aí de repente você chegou lá com aquela senhora com uma criança de 6 anos. Precisava falar comigo. Verdade. Parece que ela queria que a gente colocasse ele no bombeiro mirim. E parece que o menino tinha algum problema, assim, meio de autismo, alguma coisa assim nesse sentido. Mas ela queria que colocasse, que ela já havia tentado e não conseguia. Eu comecei a conversar com ela, igual você estava do lado lá, observando. E de repente eu vi um menino, eu conversando com ele, prestando atenção, e ele estava com os carrinhos de bombeiro na mão. E pensava eu que ele estava com os carrinhos do Rezende. Aí eu dando atenção para ela e pensando, ela vai sair, o menino vai levar os carrinhos. E foi dito e feito. A gente acabou o papo, eu agradeci ela. O menino ia saindo com o carrinho. Eu falei, ô senhora, os carrinhos o menino está levando.
Aí ela vira para mim e fala, não, esse cara é do meu filho. Desse modelo. Aí eu fiquei com muita vergonha, pedi desculpa para ela, e o Otinho lá com o pescoço dessa grossura, querendo rir. E depois que essa senhora foi embora, esse vagabundo pegou tanto no meu pé, até hoje, quando a gente encontra, a gente ri a respeito disso. Mas, meu amigo, quero dizer para você que eu te amo muito, tá? Como irmão, como amigo. Você é muito importante, não só para mim, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam, cara. Você é um cara sensacional. Parabéns, e nós estamos aqui. Você sabe que você pode contar comigo. Ou cedo, de manhã, de madrugada, eu sempre conto para você, meu irmão. Você é nota 1000. Falou. Nossa senhora, botou muita coisa junto, realmente fomos jornaleiros juntos. Parceiro, nossa amizade. Virar bombeiro juntos? Juntos, Floriano, o Coronel Floriano acabou com. Parece ser durão, mas é um coração mole. Nossa senhora. Estivemos, né, nós trabalhamos no jornal há muito tempo, conheci o Coronel Floriano lá, né? Fomos jornaleiros juntos. E o Floriano deve ter muita história junto no bombeiro. Teve uma que ele estava sem bombacho no alojamento. Aí eu dei a luva de procedimento para fazer o bombacho. Aí ele queria vestir a luva. Eu não tentei não, moço. Aí é pedreiro, né, velho? Grosso, né? Eu tive que arrancar a luva para ele, ali a parte do punho, né? Do punho ali, do anel ali, para dar para ele colocar, fazer o bombacho, mas aí é bruto, menino, grosso, mas é muito bom de serviço, companheiro e tanto, eu também eu tenho amor mesmo pelo Floriano, é companheiro antigo meu demais. Bacana. Tá com essa barba grande ali, fez uma promessa, a promessa dele está sendo cumprida. Graças a Deus, né? Que bom. Agora sim, o senhor, como é que o senhor entrou Era PM na época, né? Na PM, BM. O senhor, menino que trabalha na roça, trabalhou de jornaleiro, como é que o senhor ouviu falar de polícia? O que o senhor pensava que era polícia e bombeiro na época? Na verdade, quando o jornal faliu, no primeiro governo Willis, que era a SA Folha de Goiás, naquele tempo se ganhava muito dinheiro com o juro do dinheiro se ganhava. Então o acerto que eu tive na Folha de Goiás, quando ela faliu, eu coloquei a juro. E nesse meio tempo, eu via lá para o lugar onde eu nasci, dançar forró e jogar futebol. Eu saí daqui de Goiânia para ficar final de semana, eu ficava 30 dias lá, só ganhando juros. E vivendo do juro do dinheiro. Meu pai queria, popular, tá? Eu não, eu só curtindo, mas com o juro dinheiro na poupança lá, dando juro para mim sobreviver. Mas na verdade eu chegava na roça, trabalhava também, puxava enxada novamente com os meninos, tinha esse negócio não, naquela época. E aí eu falei assim, rapaz, eu tenho que arrumar um trabalho fixo para mim. Aí eu vi a inscrição do bombeiro, falei, rapaz, eu vou fazer inscrição no Corpo de Bombeiros. E fiz, naquela época, precisava do primeiro grau, né? Bora fazer isso também. Passei, cabelo comprido, anelado, batido no meio das costas, era o cabelão enrolado mesmo, enroladão, meio hipo. Eu sempre fui meio ripão. Aqui, se deixar aqui, se eu mostrar os fotos, tem aqui de baixo. Sempre fui meio ripongo, assim, gostei das coisas mais naturais. E aí eu falei, rapaz, eu vou lá. Aí chegou lá, cabelão, os caras já pegaram no meu pé, sabe? Chegar lá, cabeludo. Então, aí eu passei no concurso, né? E fiz várias amizades ali. Aí cortei o cabelo lá perto, logo depois já fui pra lá, sabe, cabelo curto. Aí eu já cheguei lá com cabelo curto, porque os caras estavam pegando no pé. Então aí eu já fiz o concurso, ia pro BA. Aí o sogro do coronel... Batalhão Anhanguera, né? Batalhão Anhanguera. O sogro do coronel Alberto era o capitão Bucar. Na época, ele não era o subcomandante, mas ele era, acho que o BM3 na época. Ele era o chefe da escola. Aí eu ia pro BA e pegou e não deixou não. Porque tinha uma galerinha lá que era da bola, tudo bom de bola os caras, tudo bom de bola. Era Montalvão, finado Montalvão, Mário, Antônio da Rocha, Messias, minha turma, o Tião, que o Flávio chama de Tião Gavião, tá na reserva hoje. Então nós tínhamos uma turma boa mesmo ali naquela turma nossa de 1985. Então, até inclusive quando nós entramos alunos soldados lá, primeiro, fizeram um torneio de futebol lá. Aí o sargento falou assim, vamos pegar os alunos soldados. Fizeram um sorteio lá, mas dirigiram o sorteio. Vamos pegar os alunos soldados, vamos dar uma pena neles, que nós já classificamos para a final. Aí ficou os oficiais de administração, tinha 4 times.
Isso na quadra do Cefete ali da Escola Técnica, futebol de salão. Moço, nós pegamos os cabos, os sargentos, demos uma peia nele, mas foi mais quase uns 20 gols. E eles não fizeram nenhum. Mas só tinha boleiragem na nossa turma, eles não conheciam, sabe? Foi fraudada. Fraudou pro lado errado. A turma nossa era boa de bola demais naquela época. Só tinha o Montalvão e o Mário, não eram profissionais, não sei porquê. O Montalvão foi o final do Montalvão diferenciado. Um zagueiro daqueles que hoje, você não, no futebol profissional, você não acha, não. Totalmente diferenciado. E o Mário também chutava com as duas pernas. O Mário Antônio da Rocha já na reserva também não hoje. Não com as duas ao mesmo tempo igual. Não igual o senhor, Major, porque daquele modelo lá nunca vi, não. Falei, esse menino é diferenciado, chuta a bola ao mesmo tempo com os dois pés, moço. Mas essa sim foi a minha inclusão no Corpo de Bombeiros. E nos primeiros meses ali de curso, eu pensei assim em pedir baixa. É mesmo? Novamente, inclusive eu encontrei com o Coronel Bucari numa reunião de delegados na Caixa Beneficente, eu falei pra ele, eu falei, e a pessoa não lembro disso. Eu falei, Coronel Bucari, se não fosse eu tinha pedido baixa. Que eu fui lá pedir pra sair, né? Vamos pedir pra sair. No começo você veio no mundo civil, gostava das minhas coisas, tá pra roça, pra ali. Então eu peguei, ele falou assim, não, fica aqui. E eu lembro até hoje, o Mauro Braga, o Braguinha, o Braguinha ele tinha uma maneira, já era antigo lá, o Braga já estava um soldado antigo, sentou com nós ali na do campo, no campo de futebol do primeiro ali, tinha umas mangubas ali. Ele sentava com nós, com os alunos soldados ali, para ter um papo. Aí, talvez ele nem lembre disso, o Mauro. Né? E ele tinha uma dupla sertaneja, Mauro e Montreal, cantava. Hoje ele é evangélico, canta hinos aí, por aí tá fazendo sucesso, Mauro. Boa sorte para ele, tá aí, gente boa. E o Mauro, aí falou assim, moço, ele mostrou o lado positivo, conversando. Eu já tinha conversado com o Coronel Bucari, já tinha tirado eu daquela ideia. Aí eu vendo o Mauro conversar, o Tenente Braga, hoje, aí eu falei, rapaz, aqui é meu lugar. Naquela época você não pagava ônibus. Ó, pra você ver que a sua vida não era fácil, não é hoje tá ótimo, né? 72, 24, 72 tá um paraíso. O salário melhorou muito. O salário melhorou. Nossa, antigamente o povo discriminava a gente mais, moço. Mas o militar tinha moral. O militar era outra coisa. Aí, aquela conversa, rapaz, aqui é meu lugar, não pago ônibus, não pago cinema. Nós temos uma certa moral, aqui é meu lugar. Jogava futebol, pegaram eu pro time do bombeiro. Falei, aqui é meu lugar, seleção do bombeiro naquela época. Falei, achei minha profissão. Aqui é meu lugar, não sai daqui mais não. O senhor ficou muito tempo no primeiro, assim, a carreira toda de praça? Quando eu entrei, o senhor já era primeiro sargento, eu acho. O senhor era cadete. E sim. Isso era... Entrei em 1965 no primeiro primeiro GI e permaneci lá até encerrar a carreira. Porém, saí para fazer curso de cabo do 7º Batalhão, quando era junto ainda. O CFS meu foi na Polícia Militar, que estava junto, só que nessa separação nós optamos, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? Nós tivemos a opção de fazer, ele prometeu dar o curso para nós, se nós ficássemos no bombeiro, naquela época, o curso de sargento. Aí nós fizemos o curso de sargento no Corpo de Bombeiros, minha turma. Optamos por fazer. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor tem medo de cobra? Rapaz, cobra a gente captura ela. Agora esse negócio de ficar com muito graça com cobra e cachorro. Vamos. Tem duas histórias, então vai ter certo disso, o senhor falou aí, ó. Rapaz, é de cobra, a outra é de cachorro. Ou é no porrete, ou é de longe. Vamos usar os meios necessários para capturar. Com segurança. Com segurança, sem muita graça, né não? Então, a próxima história aí. Vamos lá. E agora? Quem vem aí? Esse aí é um cidadão. É um menino, avô menino. Companheiro meu, que trabalhamos muito tempo na guarnição. Naquele tempo, o ASP-1, Auto Salvamento e Proteção, e a segunda terrestre, que era uma Toyotinha. E estou com ocorrência de captura de cobra. E nós fomos fazer uma captura de cobra. Não lembro muito bem que era a guarnição, mas eu e o Coronel Otinho, nós estávamos lá. Era o Sargento Otinho. E capturando essa cobra, a gente não tinha recipiente para colocar essa cobra, era uma cobra coral. Peguei uma garrafa PET e conseguimos colocar essa cobra dentro da garrafa PET. Fizemos alguns furos ali para ela não ficar asfixiada, para soltar ela em algum local, né? Local determinado.
E eu tinha maior de medo de cobra. E no caminho, cara, eu ficava inventando de abrir essa tampa. Na verdade eu abria, sabe? E eu ficava balançando a cobra. Eu falei, rapaz, eu vou pegar essa cobra com a mão. E ele falava, para com isso aí, você vai dar erro, isso dá problema. Para com essa brincadeira aí, isso é brincadeira aí, não é coisa de brincar não. Isso dentro da viatura. E falei 2 vezes que abri essa cobra, né? Abri a garrafa para tirar a cobra. Na 3ª vez eu peguei uma retinida, uma cordinha, e passei no pescoço dele. O pulo foi grande que ele foi parar no colo do motorista. Olha só. Um pouquinho, mas foi quase lá. Foi quase lá. Cara, foi muito engraçado como a gente conduzia esse tipo de ocorrência, a gente tinha uma certa liberdade de conversar e brincar um com o outro, mas ele me pagou um sapo que eu lembro até hoje. Ele chamou a guarnição, chegou perto de mim e falou assim, Liminha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre digo. Você entendeu? Eu falei assim. Entendi. Meu companheiro Tá sempre, meu hoje na amigo, memória. meu parceiro. Valeu, meu amigo. Um abraço, cara. Prazer imenso ter trabalhado, ter conhecido uma pessoa importante como você. Pai nosso lá do Corpo de Bombeiros, tá bom? Firme, altura. Coronel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Desse jeito. Tá aí um excelente profissional. Lima, esse é brincalhão, companheiro. Esse aí foi um dos que eu fui advogado dele. Não tem como ser advogado do Lima. Tem essa história que você estava contando. O senhor advogou para muito caboclo. Muito caboclo. Principalmente os alterados. É os que mais precisa de advogado. Mais que precisa de advogado. E fiz com satisfação. Eu sempre digo para mim foi o seguinte. Depois que eu virei oficial, eu via muita coisa antes, quando era praça, que eu não achava correto. E eu não achava correto. Eu via aquilo lá e não tinha como eu fazer muita coisa. Quando eu fui soldado, cabo, sargento, eu já fazia alguma coisinha. Já tinha uma moral. Mas depois que eu virei oficial, virei tenente, aí eu falei, não, aqui comigo. E eu voltei justamente para a companhia que eu trabalhei, que eu fui soldado, cabo, sargento. Falei, aqui a história vai ser diferente. Tudo que eu vejo que for injusto aqui comigo, não. Porque eu vi muitas coisas na minha vida que o paisano sempre teve razão. Sempre teve razão. Primeiro, se ouvir o paisano, se punir o militar, já conduzia, já naquela época tinha a época de prender o militar, entendeu? Para depois fazer procedimento. Não tinha, não. O cara não tinha direito de ser ouvido. Assim, antes, para você saber da história. Você entendeu? Então eu falei assim, primeiro pano comigo, depois o paisano. E assim eu fui ter muita coisa mesmo por aí, muita sindicância por aí, assim, que eu vi esse lado. Tem muita coisa que nem chegou a ser sindicância, porque eu atravessei antes, graças a Deus. E eu tive um companheiro, assim, ao longo da minha carreira, assim, que ele me ouviu muito. Ele me ouviu muito e é um grande profissional. E ele me ouviu bastante. Eu falei assim, vai para casa, dorme, amanhã nós resolvemos. Não tem nada melhor para você resolver as coisas de cabeça fria, você ir para sua casa, pensar, para depois resolver. E eu digo que o melhor comandante é aquele que não basta você assumir por exemplo, uma companhia. Que a companhia antigamente tinha 200 pessoas, 200 e pouco, mas muito maior que batalhões que tem hoje aí, quartéis que tem por aí hoje. Né? Muito concentrado, então eu estava lá. Então a melhor coisa que você faz é chegar, você tem que chegar e conhecer cada um. Se ali, um militar ali, às vezes ele é cercado de muita coisa. Quando o cara é casado, ele tem filho, esposa, filhos. Sim. E quando tem uma história por trás. Filhos, ele tem pai, tem mãe. E às vezes o cara atravessa problemas ali que você não imagina. Então você tem que conhecer cada um, conhecer a vida do cara, para depois você ter uma base para você tomar certas decisões. Às vezes o camarada está ali dando alteração, né? Nesse CBMGO nosso, no Corpo de Bombeiros, existe muita coisa, existe militar com diversos tipos de problemas. Droga. Nós somos seres humanos como outro qualquer. Sim. Né? Temos uma atividade belíssima, que é de salvar vidas. Temos o nosso público externo, mas nós temos nosso público interno. Nosso público interno.
né? E nós temos que ter temos que olhar para esse público interno. Então, quando eu saí oficial, eu falei assim, vou olhar para o meu público interno, vou olhar para esse pessoal. E graças a Deus eu virei pai dos caras. Então nós precisamos olhar, nós estamos para ajudar o público externo, mas nós também fazemos parte desse público. Nós somos seres humanos, né? E graças a Deus eu pude fazer isso, né? E a companhia era enorme, é muita gente, né? Cada filho, e vira filho, eu tratei como filho. Administrar uma unidade ou uma companhia é como você administrar a sua casa. Como você chamar seu filho para sentar, conversar, né? Tomar decisões, sua esposa, ouvir, porque na verdade, na sua casa, eu não comando minha casa. Quem comanda minha casa é minha família. Eu e meus filhos, eu e minha esposa e meus filhos. Eles também têm opiniões deles, têm decisões deles, minha esposa tem as decisões dela. Se é verdade que ela é pequenininha, manda em mim, né? Daqui a tamanhozinho, manda em mim, né? Eles mandam em mim. Graças a Deus. Posso nem tocar nisso, se eu falar nisso aqui, eu desbanho, choro até. Então. Mas é isso mesmo. Não, até uma experiência na hora de eu produzir esse podcast aqui, porque eu conheci o senhor em outras circunstâncias, né? Então eu sempre vi mais o lado brincalhão do senhor. O senhor é eu bastante. Eu gosto. O senhor é que eu acho massa. E aí, para as pessoas que eu ia ligando e pedindo, vamos fazer um vídeo, Coronel, tenta lembrar alguma história engraçada. Só que a maioria tentava falar assim, não, mas eu vou até colocar uma história engraçada, mas eu tenho que agradecer ele por uma coisa. Sempre tinha uma história de gratidão pelo senhor, entendeu? Então, assim, emergiu muitas coisas desse lado que o senhor está falando, justamente, o pai da guarnição, né? Aquele que abraça. Pai da guarnição. E agora eu vou ter que matar o senhor de choramar um pouco, que a gente vai ouvir um outro depoimento aqui. Ave Maria. Tá dureza. Tá duro hoje. Põe o 4. Põe o 3 não, põe o 4. Arquivo confidencial. Tá desse modelo hoje pra mim. Mas depois você vai dar uma pausinha. Não, tem negócio de pausa, não. Aproveitando aqui a oportunidade para agradecer ao senhor que sempre esteve presente no momento mais difícil da minha vida, que foi na perca da minha filha. Onde o senhor esteve sempre presente, me amparando, me dando força. Agradeço sempre o senhor por tudo. Peço a Deus que proteja o senhor, toda a família do senhor. Estamos juntos. Agora, mudando assim um pouco de aspecto, gostaria de contar uma ocorrência que aconteceu. Nós fomos pegar um cachorro na Marginal Botafogo, onde eu desci na parte de baixo e vim tocando o cachorro. E na parte de cima, desceu hoje o Coronel Otim, né? E a Cabo Charlene e o Cabo Wagner. A Charlene foi a última a descer. Quando ela foi descendo, o cachorro foi em cima dela para morder. O Coronel Otim, ele deu um grito tão forte, mas tão forte, que aquele grito ecoou ali dentro da Marginal. E aí, o cachorro paralisou. Ele parou assim, aí eu cheguei, passei o pau de lobo nele, e nós pusemos ele na gaiola. E assim que a gente subiu lá pra cima, a gente ficou lembrando, né? Do grito que ele deu, tanto que foi forte. Mas isso aí só mostrava e mostra o quanto ele é fiel com quem está sob o seu comando. Então, a gente pôde ver que ali a gente era uma família, era pai e filho, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer a experiência que eu tive enquanto cabo, trabalhando junto com ele, entendeu? Só tenho a agradecer mesmo, coronel. E o senhor aqui, o senhor tem um amigo, um filho, entendeu? Só tenho aqui a agradecer, do fundo do meu coração. Tamo junto sempre. Esse virou um filho mesmo. Coronel, dentro da minha casa também. É outro dentro da minha casa, graças a Deus. Virou filho também. Isso aí leva pra vida. Mas uma coisa que eu já tinha ouvido falar de matar cachorro a grito. Agora o senhor capturou o cachorro no grito. Bom, engraçado que eu não lembro dessa. Assim, lembro dessa. Mas não lembro assim de ir. Eles lembram assim, específico. São tantas coisas. Eles, né? São tantas ocorrências, né? Mas bonito demais, né? Graças Agora é interessante, isso aí que o senhor falou antes, essa situação que o senhor representa para essa geração que veio depois do senhor, né? Essa figura paternal, né? Um cara acolhedor. E o senhor falou que na época do senhor, o senhor teve
um superior que tinha essa postura, que foi justamente o pai do nosso comandante-geral, Justamente, né? aprendi muito com o Major Washington, né? O Major Washington, pai do comandante-geral nosso, hoje aprendi muito com ele. Ali é um camarada bom de serviço, inteligente, né? Ele sempre era... Ele foi... Quando eu cheguei como soldado, já, ele nos ensinava muito. Dava até lição de vida, assim, como fazer as coisas, planejamento de vida, tudo. Eu guardei isso comigo, entendeu? E a forma, ele era... Porque o militarismo antigamente era arcaico, mas ele era um militar diferente. Ele tratava nós com hombridade ali, sabe? Com igualdade, às vezes, sabe? Brincalhão, companheiro, sabe? E ele... Rapaz, o dia que eu tava de adjunto, ó, você vê como o sargento antigamente tinha moral, né? Ele era adjunto, antigamente não tinha CA não, entendeu? Adjunto, se você estivesse na segunda terrestre, o dia que eu estava na segunda terrestre, era sabadão, eu falava assim, vamos embora hoje, porque ele pediu nós para executar alguns serviços na unidade, né? Quando tinha algum serviço fora também, da mesma forma, sabe? A segunda terrestre chegava e falava assim, vai embora. Liberou lá para o Serra Dourada. Serra Dourada deu alteração lá. O Camilão, meu amigo, meu parceiro, deu alteração lá no Serra Dourada, lá, o povo queria brigar, porque antigamente essa torcida organizada é perigosa. Aí nós fomos, a galera da segunda terrestre foi tudo pro Serra Dourada. Ele dispensou. Aí deu alteração lá nós lá. Mas aí ninguém contamos. Voltamos pro quartel, quietinho, depois fomos embora pra casa, né? Mas o Major Washington, ele foi um mestre pra mim, assim, aprendizado. Aprendi com muita gente, muitos profissionais nossos. Eu não vou só falar com o Major Washington, mas eu aprendi com muitos militares nossos. Nós estamos com um militar na reserva, inclusive, que está doente. Ou então o Sargento Augusto, o bicho era durão, moço. Mas e hoje ele está doente, muito doente. Quero ressaltar isso aqui. Entendeu? Ele está muito doente mesmo. Estive falando essa semana com a mãe dele, com a esposa dele, ex-esposa dele, que está cuidando dele, mas os filhos. Ele está muito doente mesmo, já amputou alguns dedos dele e está sem falar, está sendo carregado. Então quero deixar ressaltado isso aqui nesse momento, né? Que foi um militar lá na época lá, que deu uma aula de planejamento de vida para mim. E ele executou. E eu vi ele executando isso. E hoje eu moro até perto onde ele executou isso. Uma casa dele lá, que fez um sobrado muito bonito, perto do CT do Goiás, ali no Parque Anguera. A gente aprende nessa vida, a gente aprende com muitas pessoas. E o bombeiro foi uma escola. Foi uma escola para mim. Você ali, você vira psicólogo, você vira pai, você vira comandante, né? Então, advogado. Você vira advogado. Você tem que ser, moço. Entendeu? Porque não é... O militar, é igual aquilo que eu falei, o militar passa por várias dificuldades. Então, você tem que ser tudo dentro da unidade. E, coronel, naquela época, os recursos eram bem diferentes do que a gente tem hoje. A gente tem muita TI, hoje tem muito equipamento, né? Pra gente executar o nosso trabalho. Naquela época era mais no improviso, assim... Então, assim, até o físico do militar era muito mais exigido do que a gente tem hoje, né? Justamente. Principalmente o senhor teve a maior parte do trabalho do senhor era no salvamento terrestre, né? Eu fiz parte. Antigamente, a competição era enorme. Existia a SGBS e a companhia SGI, SCI. SCI não gosta no aeroporto. A companhia de combate a incêndio, sendo específico. E a companhia de salvamento, que era a SGBS. Então, escolhia-se os barriga d'água, os caras ficavam bravos comigo. Existiam os barriga d'água. Da SCI? Da SCI, né? Que é os pessoal mais tranquilo, mais apropriado para aquele estilo de serviço, né? Na verdade, vamos dizer assim. E existia também os pessoal do salvamento, que é aqueles caras que mais com uma aptidão para o salvamento. Que ali você fazia tudo. Rapel, tudo, né? Então, a companhia de RGBS tinha seus caras lascados mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a SCI também é porque os caras é serviço específico cada um. E existia uma competição muito grande entre as duas companhias, né? Então, os meios que nós tínhamos eram meios... Eram rústicos. Você ia para um preso ferraz, você ia com o Montesmeril. E o Montesmeril, você produz fagulhas. Então, para você cortar ali uma ferragem, você tinha que estar com uma linha armada. Um ABT, que tinha que ter um comboio certinho. Você vai para um preso ferragem, você tem que ir de comboio. Você tem que ter o OSP-1, né?
na verdade, naquela época, e um ABT. Então você armava, enquanto você estava ali cortando, tinha uma linha armada. Tudo por não ter um desencarcerador como hoje a gente tem. Então o medo de ter uma fagulha ali, de provocar um incêndio ali, então você teria que ter uma linha armada ali, então um material rústico. Você fazia um rapel, o mesmo cabo que você usava para fazer o rapel, que você tirava animal, era o mesmo cabo no carretel que você fazia retirada de animal, você fazia o rapel. Ó, pra você ver como era rústico. Então a chance de um cabo daquele romper ali era enorme. Por quê? Porque aquele cabo ali, você cortava a árvore com ele, né? Tinha os baques, ele sofria muitos baques. Então, você tirava animal, você cortava a árvore, você fazia rapel. Então o mesmo cabo, entendeu? Então, era rústico, o sistema era rústico. E os cabos de sisal, você não fazia só isolamento com ele. O isolamento. Você usava ele para fazer transposição de cabo para o outro. Eu cansei de fazer demonstração no primeiro. E os militares antigos que eu, então, nem se fala. Você pode perguntar para o Sargento Francisco hoje, né? Que é um antigo, que é uma lenda. Esse é uma lenda do CBMGO. Valorizo demais os antigos, aprendi muito com eles. E ele mesmo, cansado de fazer o finado gotijo, fazer transposição de cabo na corda de sisal. Hoje, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros tem os meios necessários para uma ocorrência, né? Então, antigamente, era na criatividade e se usava-se muito o corpo, o físico para se executar certas funções, missões. Agora, falando na SGBS aí, conversei com um coronel fechado hoje, que na época era aspirante. Chegando na SGBS, e aí o Sargento Otinho entrou na SGBS, fechou e falou, aspirante. Aqui a conversa é diferente. Foi isso mesmo? Como é que foi essa história? O Coronel Alberto, meu amigo, genro do Bucazinho. Espero que o Bucazinho, eu acho que ele virou coronel por isso, que o Bucazinho acho que educou ele direitinho, sabe? Mas eu acho que a Bucazinha lá é mais brava, a esposa, né? Mas, na verdade, o Coronel Alberto é meu amigo amigo particular. Então, eu lembro que eu entrei na companhia, não sei o que foi lá não, mas foi mais pra brincadeira. Mas na bola ele é bom. Rapaz, ele ali sabe jogar. É um menino. Foi promessa no Dragão, né? No Atlético Goianiense. Atleticano doente, né? Ali foi promessa lá. E chegou no fim da bola. Hoje já tá mais largado, mais devagar, mas é bom futebol. Quando é o Alberto é um admirador. E vai ouvir mais uma declaração a respeito do senhor aí. Saudações a todos que estão curtindo o Brontocast. Eu tenho uma história muito legal de um militar muito querido por todos, o Coronel Otinho. Certa vez fomos acionados por uma ocorrência de animal em poço e nesse dia especificamente o Coronel Otinho ele iria sair às 20 horas. E a ocorrência ela ocorreu no começo da noite, então teríamos pouco tempo para resolver essa ocorrência. Montou o tripé. E como de praxe, eu era designado para descer e fazer as amarrações. E nesse dia foi o contrário. Eu fiquei responsável por montar o tripé juntamente com meus colegas. E o que aconteceu? Eu não tinha muita experiência nessa montagem, montei errado e para tirar esse animal daquele buraco ficou muito difícil, sem posição, e o coronel estava atrasado. E não queria que a gente refizesse a amarração. Enfim, tiramos o animal com muita dificuldade na raça e a partir daquele dia nunca mais errei a montagem do sistema. Sério? Sério? Mas a lição mais importante que eu aprendi com o Coronel Otinho foi transformar uma situação de erro numa oportunidade de aprendizado. E um grande abraço, Coronel Otinho. Um grande abraço, senhor. Aí é menino bom, menino de ouro, viu? É outro filho. O senhor tem muito filho. É filho demais. Ah, Maria. Coronel, e depois que o senhor foi para a reserva, como é que está a vida do senhor? O senhor adaptou? Tem muito antigão que vai para a reserva e não se encontra, fica meio perdido, porque adaptou muito tempo no militarismo, chega lá e não encontra o que fazer. Não. O senhor acho que tem muita coisa para fazer. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Tem muito menino para cuidar. Tem muito menino para cuidar, mas a minha vida ativa não para. Eu não saio dentro dos quartéis, sempre estou no primeiro jogando bola. Nós temos trabalhos sociais aí. Eu acho que assim, eu tenho meu trabalho social que eu faço, mas, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, e fica um convite aí para quem quiser comparecer. O Tenente Lorival, inclusive mora aqui perto,
Ele, na verdade, é o líder do futebol que tem na terça-feira. Não serve só para futebol, lá serve para você ir lá na terça-feira, bater um papo com os companheiros, né? Então, toda terça-feira, no Clube Subtenente Sargentos, tem um futebol lá, liderado pelo Tenente Lorival, que faz muito bem esse tipo de coisa, né? Eu quero ressaltar aqui também, tem uma outra aí, tem um grupo que chama Resenha. Esse grupo da Resenha é comandado pelo Subtenente Campos, menino bom, muito inteligente, camarada de primeira qualidade. Ele e o Subtenente Dorisval. Os dois comandam tem um trabalho que eles fazem, todo final de ano, ou às vezes, inopinadas vezes, eles fazem a reunião do pessoal da reserva. Fazem uma reunião do pessoal da reserva, um tipo de, como se fosse um dezembrão ali perto do Natal, né? Eles fazem uma confraternização entre esse pessoal da reserva. Isso vale muito porque o pessoal se interage, conversa, né? O pessoal não fica atrás. E eu na minha vida social, eu tenho minha família, jogo meu futebol, estou disputando o campeonato no interior de Véi, de Sub-50, inclusive nesse final de semana tem um jogo lá em Araçu, na cidade de Araçu. Eu gosto muito de participar desse tipo de coisa, né? Todos os dias na academia, na parte da manhã, além da academia, dou minha corridinha. Então, eu acho que cada militar que vai para a reserva, ele tem uma coisa para fazer. Cada um tem o seu hobby. O meu hobby é esse. Uns gostam de andar de moto, outros gostam de pescar, né? Então, cada um tem suas coisas. Outros gostam de fazer suas caminhadas. Cada um faz sua... O importante é a gente estar ativo para tudo, para a vida, para você conviver com sua família, ser um bom pai, um bom amigo. Finado Capitão Dias, né? Meu sogro, bombeiro. A esposa, bombeira. Sargento Charlene, minha esposa brava. Vitor Regis, meu cunhado, que eu amo. Bombeiro. E o filho do senhor, bombeiro. Rafael Etim, meu filho. A dinastia de bombeiro, né? É a tradição. Não tem parente não, né? Nossa Senhora. Não, então, um desses queridos vai falar pro senhor agora. Tenente Coronel Otim. Quando eu conheci, era o primeiro sargento Otim. E hoje meu esposo. Um bombeiro que não passava sem ser notado. Com seu fardamento impecável, um tom de voz e uma alegria que contagiava todo o quartel. Comandou uma companhia de mais ou menos 100 homens, de uma forma excepcional. Sempre disposto em ajudar, independente de quem fosse. E aqui em casa não poderia ser diferente. Ele é um marido carinhoso, companheiro, um pai amoroso, responsável. Obrigado, meu bem, por toda a sua dedicação a mim e aos nossos filhos. Nós te amamos. Beijo. Aí vocês arrebentaram. Aí me arrebenta. Aí é meu ponto fraco, né? Ela e meus filhos são meu ponto fraco. Família, né? É a base, né? É a base de tudo. Tanta coisa nessa vida. Nossa Senhora. O senhor já superou tanta coisa, mas foi abençoado com muita. Com muita. Não, eu sou grato demais a Deus. Todo dia eu agradeço. Todos os dias eu agradeço a Deus. Eu tenho meu altar. Sou católico, graças a Deus. O importante, independente de religião, é você buscar a Deus. Sim. Independente de fazer o bem. Fazer o bem, imagina, independente de qualquer coisa. Você fazer o bem para as pessoas. Não? Nossa função, ela faz isso. Ela nos faz fazer esse trabalho de ajudar as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm só pedra para jogar. Não, para. Se você não puder ajudar, não atrapalha não. Né? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra ali. Você... Tem hora que foge a gente brinca muito mesmo. Mas tem hora que foge da brincadeira. E nesse meio, eu só pude ajudar. E eu aprendi a ajudar. Quando você pega um negócio... Né, eu tive um grande companheiro comandando o primeiro batalhão, que foi o Coronel Anderson Serino. Eu seria injusto se eu não citasse ele aqui. Excelente profissional. O Coronel Anderson mudou totalmente o primeiro batalhão. Ele foi um camarada que não chegou ali, que não passou só batom. Como outros quartéis também, como fizeram aqui no 8º, como fizeram no 2º, né? Outro parceiro meu, o Coronel Gonzaga, né?
outro companheiro que só fez construir nesse bombeiro. Coronel Anderson, você sabe onde é a piscina hoje do primeiro GI ali? Sim. Ali eu acompanhei, ninguém me falou. Eu acompanhei de soldado, de aluno soldado, vamos dizer assim, que era um sonho dos caras ter uma piscina ali. Ter uma piscina, né? Um canil que ele construiu, aquela torre ali, ó, Coronel Anderson, aquela torre ele construiu. Tá certo. Coronel, tem um rapaz aí que, de poucas palavras, ele é muito tímido. É. Ele tá saindo de uma quarta dengue. Ó, o cara é tetra. Não, mas o que fala que é bom, ele é tetra. Rapaz, é na dengue, né? Mas na dengue, Deus me livre. Mas mesmo assim, ele fez questão de gravar uma mensagem pro senhor, que vai ser a nossa última mensagem que a gente tem caminhando pro final. É mesmo, tem muita coisa pra falar aqui. Se vier pra contar a história aqui, não contar a história até... Rapaz, de poucas palavras, você vai ver. Ixi, deve conversar muito, viu? Edson Luiz Otim. Olha, primeiramente, parabéns por essa singela homenagem. Esse me arrebenta também. Toda homenagem para Vossa Excelência é pouco, viu, doutor? Mas eu quero, em breves palavras, falar a respeito de 2 assuntos aqui. Primeiro assunto é que antes de eu conhecer pessoalmente Vossa Senhoria, eu já conhecia de ouvir falar. Trabalhava eu e alguns ícones do 2º GI, né? Eu trabalhava com o Sargento Gomes, com o Soldado Raimundo. Nossa, só fera. Com o Soldado Costa, o Eliésio Costa. Só gente boa. E a gente se achava a melhor equipe de salvamento do estado de Goiás. Não, mas tem que se achar mesmo. Mas nessa época, vivíamos uma rivalidade muito grande com o pessoal do primeiro GI, né? E o primeiro GI, eu de ouvir falar, conhecia os lendários ali, Sargento Vilmar, né? Sargento Otim. Outro companheiro meu, viu? Nós tínhamos Capitão ali também Vilmar. Nossa, que isso. O soldado Antônio Cachorrão. Bom de serviço, pessoas Antônio. que realmente são bons militares. E a gente tinha uma competição saudável nessa época, né? Eu lembro que as equipes do 2º GI, a gente tentava, sempre que possível, nunca pedir reforço pro pessoal do primeiro GI. Então, se a gente tivesse que sofrer maus bocados aí, qualquer situação que fosse, a gente ia sofrer, mas nós não íamos pedir reforço pro pessoal do primeiro GI. Era uma questão de honra, nós resolvemos, nós mesmos ali, o problema que tinha, e via de regra, eu lembro que a gente quase sempre conseguia, né? E algumas poucas vezes nós esbarrávamos com a equipe do primeiro GI nas missões que às vezes extrapolavam a competência de apenas um quartel, né? Então eu lembro de algumas vezes encontrar o Sargento Otim lá e a gente tinha um ambiente assim um pouco competitivo entre nós. Então a primeira história que eu queria lembrar é isso, essa competitividade, primeiro GI, 2º GI, né? Eu sei que o senhor lembra dessa época também, né? E eu consigo lembrar com alegria no coração de saber que mesmo tendo uma certa competição entre nós, nunca faltou respeito e pelo contrário, tinha até uma certa admiração de uma equipe com a outra, porque nós tentávamos sempre subir o nível para tentar superar a equipe adversária, digamos assim, tá certo? Então o primeiro ponto que eu queria lembrar é isso, eu sei que o senhor lembra também desse período, o senhor lembra das pessoas que estavam ali ao seu lado. E uma segunda curiosidade que eu queria falar para o senhor agora é a respeito do seu nome, né? Otim, o nome de guerra, Otim ao contrário, é mito, né? O-T-I-M, ao contrário é exatamente a palavra mito. Chegou hoje. E eu vou falar um negócio, que nome que veio a calhar, né? Vossa Excelência realmente fez história na corporação, o senhor transformou vidas de pessoas, principalmente transformou vidas de pessoas. O bombeiro militar, ele cuida de seres humanos, mas poucos bombeiros militares cuidam de outros bombeiros militares. O senhor sempre foi essa pessoa que se preocupava em cuidar de seres humanos, pessoa que se preocupava em cuidar daqueles que cuidam da sociedade, né? O senhor sempre deu exemplo, o senhor sempre fez a diferença na vida de vários bombeiros militares. Eu sou uma dessas pessoas que o senhor fez diferença na vida. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar com o senhor. Peço a Ele que continue te abençoando muito. E, se possível, continuarei aprendendo com Vossa Excelência. E no que eu conseguir seguir seus passos, seguirei com toda certeza. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Falou até pouco. Não há mais rivalidade, porque nós trabalhamos juntos depois de muito tempo. Esse é outro filho, então né? eu tive que aprender com Vossa Excelência, continuo aprendendo. E o senhor é e sempre será realmente esse mito na corporação, Corpo de Bombeiros Militar. O senhor é um lendário e eternizado no coração de cada um de nós. Fica com Deus, um grande abraço para o senhor. Senhora.
Isso aí eu conto pra você, menino bom, de qualidade, tem como citar, sabe? Porque ele, cara... Mergulhador, bom, né? Soube, assim, chegou no primeiro. Ainda chegou com essa rivalidade ainda, né? Meio distante. Né? Vem pra cá, vem pra mim, né? Vem pra mim, vem cá. Vem cá no meu peito aqui, que aqui você vai ser acolhido. Ele, Leonardo, grandes profissionais, o seu primo, o Capitão Venig, chegou lá. Eles eram mais... Aí depois... Quando ele era praça ainda, né? Quando ele era praça, aí depois, né? É o Cabo Venig, Soldado Venig, não sei. Ele era soldado. Ele foi Cabo do EB e soldado. E aí, mas é uma turma boa de serviço. Foi a Náutica que foi pro primeiro. E o Lustosa, ele... É daqueles caras que assim, eu tinha um rancho, aí punha... Aí servia, né? Servia ali. E as guarnições iam chegando gente rodando. E ele com o prato cheio ainda. Conversa demais, esquecia de comer. Só um pouco, né? Moça, aí tem argumento. O Lustosa, a gente punha... Quando tem palestra boa com criança no quartel, eu vou fora. Punha ele também. Eu tinha sempre os palestrantes certos, né? Para cada área. E o Lustosa era um deles. Por quê? O povo já estava pedindo, pelo amor de Deus, para ir embora. O Lustosa estava lá conversando. Embora que eu vou, deixa nós ir embora. Ele sempre tem argumentos. Então, sabedoria, né? Inteligente. É um outro filho. Não à toa deixar muito tempo ele aqui na sessão de veterano. Cara que tem o trato. Né? Tem o trato, gosta de tratar. Perfeito. Mas tem que ser assim. Tem que ser. Esse ano, a gente está entrando aí. E aí já minha pergunta final. Mas aí já vou levantar, vou cruzar na área para o senhor fazer o gol. Eu sou meio volantão, mas meio grosso, mas eu lateral, volante ali, mas a gente dá ajuda, despacho. Toca para quem sabe. Exatamente. Vamos entrar aí muitos alunos soldados, né? Até o último concurso de música que teve foi do Denis aqui. Tá com quanto tempo, Denis? 21 anos. Nossa, é tempo. Vai entrar muito tempo. Sim. Nossa, novinho até hoje lá. Tá difícil, hein? Subtenente antigão, novinho. É bravo, né, velho? Mas aí vai ter entrando uma nova geração. E o senhor com essa experiência. Se o senhor pudesse falar para esses alunos aí que estão entrando, né? O que é ser bombeiro militar para o senhor? O que o senhor falaria para essa nova geração? Rapaz, é uma benção. Eu quero só começar a fazer um porém. Muitas vezes nós fazemos concurso. Eu acompanhei muitas turmas aí. Faz o concurso, aí faz com aquela competição. E hoje vem gente de todos os estados para fazer concurso, né? Desculpa. O pessoal vem de todos os estados para fazer concurso. A competição é muito grande, né? Aí o cara faz o concurso, né? Aquele afã e tal, com aquele moral lá em cima, peito lá em cima, moral levado, faz o concurso. Passa, faz o curso, aí com aquela emoção. Aí depois, quando o militar vai para a tropa, ele deixa a moral cair. Porque já está lá dentro, já começa a querer reclamar. Pedindo, só pedir. Não, a gente tem que... Eu digo para esses meninos que estão chegando aí, mantenham a aptidão, a vontade de ser bombeiro, que é gratificante, né? Que nós podemos... Aqui é o local de se fazer o bem, né? Fazer o bem, ser grato pela função que Deus está dando, né? Muita gente, há muitos militares que chegaram aqui com o intuito de depois, depois eu vou ficar aí alguns anos e depois sair. Hoje tem muitos militares que já até aposentaram e não saíram. Por quê? Porque é uma função gratificante, né? A gente tem que ter e abraçar, e a sociedade gosta muito, ou nossa imagem fora, o pessoal soubesse tanto que a gente vale fora, né? Essa farda, aí não é para ser manequim não, para ser cabide não. Eu digo a esses meninos, justamente esses que vão entrar, que não sejam cabide, sejam um bombeiro. Cabide aceita farda, você põe no guarda-roupa, fica lá, guardado lá. Você põe fardadinho, põe no cabide e guarda. Não seja cabide, seja bombeiro de verdade, entendeu? Não seja manequim, esse manequim de loja que veste roupa, fica lá bonitinho, só fardado. Não, moço, vamos pra guerra, vamos pra luta, tem, né? Orgulho de ser bombeiro, tem atitude, né? O espelho, pega o melhor espelho que vocês tiverem na unidade, né? Não pega aquele que às vezes está mais com preguiça, mais largado, não. Pega aquele que gosta de ocorrência. E nós temos muitos exemplos aí, meninos novos bons aí, né? Tem muitos meninos novos aí, bons de serviço. Então aprenda com eles. Esses exemplos, eu aprendi assim. Eu peguei sempre os melhores exemplos, né? Cuidei sempre daqueles que precisavam.
gostei sempre dos alterados. Sempre gostei dos alterados. Os alterados sempre me defenderam, eu sempre trabalhei, sempre puxava eles para trabalhar comigo. Então o que eu deixo aí para esse pessoal aí, que não sejam cabidos, vistam essa farda, né, com vontade mesmo, ponham para fora, sejam operacionais. A atividade fim nossa é muito bonita, né? Essa atividade fim, ela é maravilhosa. Minha esposa mesmo, Charlene, sempre foi operacional. Sempre foi operacional, minha esposa. Não tem medo, gosta de ocorrência. Ela é outra, apaixonada. Corre na veia, como corre no meu. Sangue de bombeiro. Sangue de bombeiro mesmo, a gente gosta da nossa atividade. E a atividade fim, ela é muito importante, né? Façam cursos dentro, né? Sejam profissionais de verdade, não sejam cabide, não sejam manequim. Que vistam essa farda com vontade, sejam bombeiros de verdade. Sejam do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Quero agradecer ao comandante-geral, Coronel Washington, né? Filho do meu amigo Major Washington, que foi meu professor, meu mestre. Comandante, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, que o senhor continue com esse trabalho aqui. Nós temos vários militares aqui da reserva que vão dar grandes depoimentos aqui, só vai enriquecer mais esse trabalho que o senhor está fazendo para o pessoal da reserva. Agradeço muito por ter lembrado de mim. Eu que tive uma base familiar difícil, mas que me orgulho muito de ter passado por tudo que eu passei. Gosto muito de onde eu tive, de onde eu estou. Então eu agradeço o senhor de coração. Coronel, em nome do comandante-geral nosso, Coronel Washington, quero agradecer a presença do senhor. Eu sempre falo para quem vem aqui que essa casa é do senhor, mas o senhor já tem isso. Eu já tenho isso comigo. Não adianta nem. É bobeira me peitar, é bobeira, vai cair para trás. Porque, você já sabe que sabe, não adianta o camarada vir, meu amigo, que eu sou militar. Uma coisa, porque quando eu liguei pro senhor e falei, o senhor, coronel, é estranho, velho, porque você foi meu comandante aqui, né, eu fui instrutor do senhor no show. Isso. Quando o senhor foi pro semana, porque o senhor é o senhor. Assim, aí o senhor ficou me lindrando, falando... Não, mas eu respeito, eu gosto disso. É de mim. Mas daí da minha parte que eu quero falar é o seguinte, pela história do senhor, pelo que o senhor fez, pra mim não é milindre, não é um orgulho de chamar o senhor de senhor. Não, tá? É um prazer receber o senhor aqui. Vamos lá, comandante. Orgulho, um abraço, obrigado. Major, o senhor faz parte dessa história minha também. Can I get a... Tô com uma ocorrência de captura de gambá lá no Sesc, aqui na Independência. Deslocamos até o local e fomos recepcionados por algumas mulheres. Dentre elas tinha uma que acho que era diretora do Sesc, se não me engano. E ela queria muito ver esse gambá. Ela não teve a oportunidade de ir até lá para ver esse gambá. Ficou aguardando a nossa guarnição para a gente chegar e capturar para ela ver esse gambá, né? Nós descemos até o local, descemos a escada e estava dentro do banheiro, do funcionário, banheiro dos funcionários. E eu falei pra ela, falei assim, senhora, afasta um pouco, porque esses gambás, geralmente, eles avançam na gente, eles pulam na gente. Ela, meu Deus do céu, deixa eu olhar pra trás. Quando ela virou de costas para dar um passo atrás do Coronel Otim, eu peguei a luva e joguei, né? O sargento Otim pegar, que era o Coronel Otim. E ele não pegou, e essa luva pegou no pé dessa diretora. Pegou no pé dessa diretora, né? Essa diretora começou a desmaiar, cara. Começou a desfalecer, começou a cair. O sargento Otim pegou ela pelo ombro e saiu carregando essa mulher. E eu fiquei meio preocupado, né? Aí escutava nos corredores, subindo na escada. E eu escutava de longe, bola, 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 bola. E não entendia que ele falava muito rápido. Quando ele fala muito rápido, o som fica de bola, bola, né?